Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Estou aqui com a minha filha Laura, nós vamos fazer mais uma aula de ciências, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto que está na página 53, que diz as misturas com a água, tá? Nós vamos fazer algumas experiências, eu trouxe para vocês aqui alguns ingredientes, algumas substâncias para nós explicarmos essas misturas com a água. Quando nós fazemos as misturas, a gente percebe que em alguns momentos uma substância, ela, quando em contato com outra, se mistura de tal forma que nós não conseguimos mais vê-las separadamente. Quando isso está acontecendo, nós falamos e chamamos que é uma solução. Então nós vamos fazer algumas soluções aqui. E nessas soluções nós temos dois itens. O item que ele é utilizado para misturar, não se dissolve, não se desaparece por completo, mas faz a outra substância dissolver, é chamado de solvente. Já a substância que desaparece, vamos dizer assim, nessa mistura é chamada de solúvel. E para nós verificarmos isso na prática, eu trouxe para vocês um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. Tá? Juntamente com o sal e juntamente com o açúcar, eu trouxe para vocês água. Então, nessa mistura que nós vamos fazer, a água vai ser o nosso solvente, o açúcar e o sal serão as nossas substâncias solúveis, para nós fazermos essas duas soluções. Então, minha filha, que é minha assistente, vai ajudar nós neste momento. Ela vai colocar água nos dois recipientes. Coloque, Laura, um pouquinho de água em cada recipiente. Aí está bom. Mais um pouquinho. Aí. E agora nós vamos colocar um pouquinho das substâncias solúveis. A primeira substância solúvel que nós vamos pôr vai ser o sal, tá? Põe um pouquinho de sal neste copo. Vamos mostrar lá para eles que é o sal que você está pondo. Olha, o sal. Esse é o sal. Põe o sal aqui e mistura. Mistura bem. Já nós vamos observar o que aconteceu. Ótimo. Agora nós vamos pegar uma outra substância solúvel, que é o açúcar. Pega uma colher de açúcar e coloque no outro copo. Mistura bem. Isso, muito bem. Vamos observar o que aconteceu com essas duas soluções, tá? Olha, quanto mais eu mexo, vocês percebem que o açúcar que estava aqui, ele aos poucos vai se dissolvendo, desaparecendo. A quantidade de açúcar que foi colocada, nós não conseguimos observar. Isso é uma solução. É uma mistura que foi feita com a água, que é o solvente, e o açúcar, que é o solúvel. Da mesma forma, acontece na solução com água e sal. Ao misturar, nós não conseguimos ver as duas substâncias separadamente. Elas estão aqui? Sim, elas existem nos copos. Só que ao misturá-las, elas ficam em partículas tão pequenas que não conseguimos enxergá-las. Mas estão presentes aqui. Se eu colocar muito sal e muito açúcar nos copos, eu vou conseguir enxergar essas outras substâncias. Se eu colocar pouco sal e pouco açúcar, eles vão se dissolver em partículas bem pequenas que não será possível nós enxergarmos. E essa foi a experiência de hoje, tá? Vocês podem repetir essa experiência e ler a página 53 e 54 que vai tratar sobre este assunto. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Boa aula. Qualquer dúvida, estou no zap com vocês. Tchau, tchau. Fala tchau. Tchau. Se você já tomou um caldo no mar e engoliu água por acidente, você sabe o gosto que ela tem. É salgada. Mas por que o mar é salgado? Essa é uma dúvida cruel.
Tudo começou há 4 bilhões de anos, quando os vulcões do nosso planeta começaram a soltar vapor de água na atmosfera. Como essa água vinha de dentro da Terra, ela saía cheia de sais minerais, que ficavam espalhados na atmosfera. Quando o planeta começou a esfriar, o vapor que estava na atmosfera condensou e a água começou a cair na forma de chuva, junto com os sais minerais, formando lagos que foram crescendo e crescendo e crescendo até virar mares e oceanos salgados. É daí que vem o sal do mar? Foi assim no começo, minha cara duvidadora. Ainda hoje, os nossos oceanos são temperados todos os dias com sal. Não desse jeito. O sal vem das rochas do continente. Às vezes ele é tirado pelas ondas, que batem nas rochas que ficam na costa e carregam os sais minerais para dentro da água. Mas a maior parte do sal vem mesmo pelos rios, que correm entre as pedras, recolhendo os sais minerais até levar tudo para o mar. Um desses sais é o cloreto de sódio, que a gente conhece por sal de cozinha. Quando ele cai na água dos rios, ele se dissolve e se separa em 2 íons, sódio e cloreto. Esses íons fazem uma viagem longa até desaguar no mar. Mas então por que a água do rio é doce e não é salgada? Boa pergunta. Existem várias razões. Uma delas é que o mar recebe o sal de todos os rios do planeta, ou seja, o volume de sal é maior. Outra razão é que por causa do calor, a água do mar evapora a todo instante. Como o sal não evapora junto, a água do mar fica cada vez mais salgada. Se evaporar demais, os 2 íons voltam a se juntar e se transformam mais uma vez no cloreto de sódio, que é o sal cristalizado. A água que evaporou, por sua vez, cai de novo no continente na forma de chuva, sem sal, ou seja, doce. E assim o ciclo se completa. E tem algum mar que é mais salgado do que outro? Sim, minha cara duvidante. A média de salinidade dos oceanos do mundo é de 35 gramas por litro de água, mas alguns são mais ou menos salgados do que isso. O Mar Báltico, no norte da Europa, por exemplo, tem só 10 gramas de sal para cada litro de água. Isso acontece porque tem vários rios desaguando nele e também por causa do frio, que dificulta a evaporação. Já no Mar Vermelho, no Oriente Médio, acontece o contrário. Lá o clima é mais quente e mais seco. A água do mar evapora mais e não cai de volta como chuva, o que poderia ajudar a adoçar o mar. Ali a salinidade é de 40 gramas por litro de água. E é só sal de cozinha que tem na água do mar? Na verdade, existem vários tipos de sal no mar, além do sal de cozinha. Existem íons que formam cloreto de magnésio, sulfato de potássio ou cloreto de potássio, por exemplo. O cloreto de sódio é o mais comum. 85% dos sais da água marinha são sal de cozinha. E é por isso que ela tem gosto salgado. Já pensou se o mar tivesse mais sulfato de cálcio? A água teria gosto de giz. Imagina como seria tomar um caldo num mar com gosto de giz. Mais dúvidas cruéis como essa, você esclarece aqui no Manual do Mundo. Ei pessoal, tem outra dúvida cruel muito legal, que é por que a gente mexe os braços quando anda?